Existem muitas edificações espalhadas pela cidade que foram referências no passado, seja por sua arquitetura ou pelo símbolo de desenvolvimento que representavam. Essas obras foram fundamentais para que Maringá deixasse a condição de boca de sertão e, de maneira acelerada, se transformasse em uma metrópole. Entretanto, alguns dos responsáveis por essas edificações merecem destaque devido ao pioneirismo e à grande quantidade de projetos executados ao longo de suas trajetórias. Este é o caso do engenheiro Carlos Alcântara Rosa. Quer saber mais sobre a sua biografia? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Joaquim Pereira Rosa e Maria José, Carlos Alcântara Rosa nasceu em Brasópolis, interior de Minas Gerais, no dia 7 de novembro de 1924. Na década de 1940, mudou-se para Curitiba, a fim de cursar engenharia civil na Universidade Federal do Paraná. Durante essa formação, visitou diversas obras com o objetivo de obter conhecimento prático e executivo. Graduou-se em 1950 e obteve habilitação complementar em arquitetura, qualificando-o como engenheiro-arquiteto. Um pouco antes disso, a sua família, que estava em Jacarezinho, acabou se mudando para a jovem Maringá. Seu pai era engenheiro eletrotécnico e passou a atuar na nova região. Dessa forma, assim que concluiu o ensino superior, o agora engenheiro Carlos Alcântara Rosa se instalou na mesma cidade. Em 51, estabeleceu seu escritório na rua Santos Dumont, onde atuou inicialmente ao lado do pai. Ali nasceu a construtora Cruzeiro do Sul, que seria responsável por diversos projetos de imóveis residenciais e comerciais pela cidade. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? Com a emancipação política de Maringá, ocorreram as primeiras eleições municipais e o prefeito eleito, Inocente Villanova Júnior, precisou organizar os setores públicos. Foi quando viu a necessidade de contratar o primeiro engenheiro do recém-emancipado município para responder pelo setor de obras e melhoramentos públicos, aprovando e adequando diversos projetos que chegavam todos os dias no balcão da prefeitura. A cidade crescia a passos largos e era preciso atenção e rigor sobre as normas estabelecidas. Foi assim que Carlos Alcântara Rosa foi contratado no final de 1953 para a prestação de serviços técnicos relativos à engenharia civil, incluindo ainda as funções de engenheiro do Serviço Rodoviário Municipal. No setor de aprovação de projetos, muitas vezes Carlos Alcântara Rosa recorria à legislação urbana de Londrina, devido ao fato desta estar mais consolidada. A precariedade de recursos da prefeitura na época é revelada pela impossibilidade de um engenheiro continuar as suas atividades sem receber o pagamento por elas. Por isso, ocupou a função somente no ano de 1953. Como havia fundado a construtora Cruzeiro do Sul, optou por se dedicar exclusivamente à iniciativa privada. Visando este mercado, construiu a sua sede na Avenida Duque de Caxias, na quadra entre a Avenida Brasil e a então Rua Bandeirantes, hoje Gilberto Carvalho. Desse momento em diante, a vida de Carlos Alcântara Rosa seria definitivamente entrelaçada com a história de Maringá. Um de seus mais marcantes trabalhos no início dos anos 50 foi o projeto do emblemático Bar Colúmbia, de propriedade de Américo Dias Ferraz,
personagem que viria a se tornar prefeito anos depois. Além de luminoso no topo do estabelecimento, item raro à época, em seu interior ainda foi instalado um painel em azulejos trazidos de São Paulo, onde foi confeccionado por Valdemar Moral. Hoje, o painel do café está tombado, tendo sido restaurado e reinstalado no interior do Teatro Calil Haddad. Naquele mesmo período, Carlos Alcântara Rosa construiu um importante prédio ao lado da então Praça da Rodoviária. Trata-se do edifício Prosdóximo, edificado para abrigar uma das maiores filiais da varejista no estado. Localizado na esquina das ruas Santos Dumont com a então General Câmara, hoje Basílio Saltchuk, esta unidade foi inaugurada em 1954. A construtora Cruzeiro do Sul também executou as obras da Hermes Macedo, loja que ficava bem em frente à Prosdóximo. Nessa mesma região, pela Rua General Câmara, outra obra chamou a atenção: o edifício Regina, onde ficava o Mundo das Máquinas. No final da década de 1950, mais uma grande obra. Dessa vez, um moinho de trigo. Instalado na Avenida Mauá, a empresa de Oswaldo Quilqueta entrou em funcionamento no ano de 1958. Naquele mesmo período, também ficou sob sua responsabilidade a execução do projeto do Country Club de Maringá. Piscinas, preparação do terreno e vestiários foram as primeiras benfeitorias do espaço de lazer que foi criado em 1958 para rivalizar com o Maringá Clube. Na década de 60, o escritório da construtora Cruzeiro do Sul foi transferido para a Avenida Brasil, próximo da esquina com a Avenida São Paulo. O prédio, de mesmo nome, que havia começado a ser construído alguns anos antes, era ocupado também por outros estabelecimentos, como o Laboratório Santo Antônio e a Casa das Novidades. A partir daquela década, a empresa de Carlos Alcântara Rosa deslanchou e emplacou obras de grande vulto pela cidade, a começar pela reurbanização da Praça Napoleão Moreira da Silva, anteriormente conhecida como Praça da Rodoviária por abrigar a estação durante alguns anos. O logradouro foi revitalizado com o projeto do arquiteto José Augusto Bellucci e financiado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. A inauguração se deu em maio de 1962, durante as festividades do 15º aniversário de Maringá. Depois foi a vez do edifício Três Marias, na Avenida Getúlio Vargas. Encomendado pelo dentista e projetista Hélio Moreira, o prédio surgiu para atender uma grande carência de salas comerciais no centro da cidade. O Três Marias foi concluído em 1964 e se tornou o primeiro edifício destinado exclusivamente aos negócios. O nome é uma referência às três filhas de Hélio Moreira. Outro exemplo foi a estação de tratamento de água da Codemar, na Avenida Pedro Taques. Além dos prédios, vale destacar a caixa d'água em formato de guarda-chuva, um marco para a arquitetura local. Aliás, o engenheiro arquiteto tinha um importante hábito para a preservação histórica. Fazia registros de diversas etapas de suas obras, inclusive com montagens que ajudavam a compreender a magnitude de algumas delas. Pela falta de equipamentos, câmeras e lentes grande-angulares, tirava várias fotos e as colocava uma ao lado da outra, dando noção do todo. Durante muitos anos, a caixa d'água, atualmente administrada pela Sanepar, podia ser vista de diversos locais da cidade. Hoje a estrutura segue tombada como patrimônio histórico do município. Ainda nos anos 60, a construtora Cruzeiro do Sul executou algumas obras para a usina Santa Terezinha, no distrito de Iguatemi, e para o armazém Cristo Rei, que ficava na Avenida Mauá. Na década de 1970, a construtora de Carlos Alcântara Rosa fez obras na região para o Banco Nacional. A construção de suas agências se deu em Londrina, Umuarama e diversas outras cidades. Em Maringá,
O prédio deste banco ficava na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Nel Alves Martins. Em 1975, a Biblioteca Bento Munhoz da Rocha Neto foi inaugurada como um marco da cultura local. A obra, de autoria do engenheiro civil Lute Vicente Kasprovics, foi executada pela construtora Cruzeiro do Sul. Hoje, este edifício também segue preservado como patrimônio municipal. No final da década de 70, Carlos Alcântara Rosa iniciou as obras da sede própria da Câmara Municipal de Maringá. Este prédio vinha sendo executado na atual Praça Ministro Antônio Oliveira Salazar, ao lado da Catedral, e era uma pendência da gestão de Silvio Magalhães Barros. Assim que João Paulino Vieira Filho assumiu em 77, tratou de discutir a liberação de espaços no entorno da Catedral, para que as novas edificações não prejudicassem a visibilidade do grande símbolo arquitetônico da cidade. Por esse motivo, João Paulino ordenou que as fundações da Câmara fossem enterradas e o espaço destinado exclusivamente ao logradouro. No início da década de 1980, a empresa de Carlos Alcântara Rosa também executou diversas obras pelo campus da Universidade Estadual de Maringá. Pela Zona 5, a sua construtora viabilizou alguns projetos residenciais bastante modernos para aquele período. Além do ofício e destaque empresarial, o engenheiro arquiteto se dedicou a atividades sociais e esportivas. Estimulou o time amador de futebol da construtora Cruzeiro do Sul e foi sócio fundador do Rotary Clube Maringá Leste. Foi casado com Rosa Edi Olivo Alcântara, com quem teve 5 filhos. Os seus irmãos também foram importantes personagens da história local. Tratam-se das professoras Odete e Célia Rosa, e o vereador e odontólogo José Carlos Rosa, além de Nelson, Ivone e Glória. Bem, o engenheiro arquiteto Carlos Alcântara Rosa faleceu em 26 de outubro de 2013. Por conta de sua dedicação, recebeu diversas honrarias de instituições de classe e órgãos públicos. Você conhecia a história do primeiro engenheiro da Prefeitura Municipal de Maringá? Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Toda semana, um material novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!